A paz do Senhor para os irmãos, que nós tenhamos uma noite na presença do Senhor, uma noite reparadora, depois de um dia de trabalho. Que Deus permaneça conosco nesta noite. Em continuação ao nosso estudo, nós estaremos falando acerca do profeta Ageu. Ageu, que tem a tradução do seu nome como festivo. Então nós vamos estar vendo algumas suposições. Segundo os estudiosos, nós lemos acerca de Ageu, que ele possivelmente tenha nascido no exílio lá na Babilônia. E nós vamos estar vendo que ele começou a profetizar 2 meses antes do profeta Zacarias. Zacarias, o tempo dele de profeta foi um pouco mais longo do que de Ageu, mas eles são contemporâneos. Ele profetizou na volta do cativeiro de Babilônia, fazendo menção a Zorobabel e também a Josué. Josué, servo do Senhor, e Zorobabel, que também é tipo de Cristo. Josué era sumo sacerdote, e Esdras também já menciona isso. Esdras já menciona que Ageu ele era um profeta, tanto ele como Zacarias. Esdras 5:1 está registrado acerca disto. Ageu também repreendeu o povo. A tônica do livro de Ageu é que ele repreendeu o povo. Quando o povo chegou, eram mais ou menos cerca de 50.000 judeus que voltaram do exílio. Mas eles voltaram desmotivados, voltaram pensando em si próprio. Fala muito sobre o egoísmo deles, que eles se preocuparam em primeiro cuidar das suas casas, cuidar dos seus afazeres, para depois voltar-se para Deus, para as coisas de Deus. E nós vamos estar vendo que a reconstrução demorou um tempo para ser começada, porque o povo estava pensando nas suas coisas. A gente vai estar vendo que esse egoísmo trouxe um desgaste, trouxe um castigo, trouxe uma repreensão da parte de Deus, porque as coisas de Deus não podem ser deixadas para depois, ou em segundo plano. Nós, muitas das vezes, abandonamos o trabalho sacerdotal, nós abandonamos o trabalho na casa do Senhor por conta dos nossos deleites, por conta dos nossos desejos. Mas não é assim que a coisa funciona. Porque quando o homem trabalha para Deus, Deus trabalha pelo homem. Então, nós temos que entender em que enquanto nós depositamos nossas forças na casa do Senhor, nós veremos que a mão de Deus ela vem trabalhando em nosso favor. Nós vamos ver que a obra do Senhor ela teve um empecilho. Ela foi interrompida por 15 anos por alguns povos vizinhos que quiseram atrapalhar. Mas nada fica no caminho do povo de Deus e da obra de Deus. Deus sempre tem os seus meios de agir para que a sua obra ela venha a ter o seu término, porque nada fica pela metade. Nós vemos que no tempo de Ciro lhe fez um edito
e permitiu a reconstrução do templo. E havendo a interrupção desta reconstrução, 15 anos ficou parado, somente continuou no tempo de Dario, da Pérsia, que era amigo do povo judeu. Então ele permitiu que a reconstrução fosse retomada para que a obra de Deus fosse concluída. E nós vamos estar vendo também que a tônica deste livro, o contexto histórico deste livro, ele fala muito acerca de 5 pontos importantes que nós devemos observar para não cair no mesmo erro. Porque o povo, ele estava na demora para a reconstrução, porque eles disseram assim: quem nos mandou fazer? Eles estavam esperando da parte de Deus um sinal para que eles pudessem reconstruir. Então, nós vemos que sempre há desculpas, né, para não fazer a obra de Deus. Nós sempre procuramos desculpas para nosso desmazelo, para que nós não venhamos de estar fazendo a obra de Deus por conta dos nossos próprios deleites. E aí nós vemos que um ponto importante, que fala aqui na página 95, sobre o descuido no acabamento desta reconstrução do templo. Vem aqui, primeiro ponto, a desculpa pela negligência. Sempre se esconde atrás de uma desculpa. Não chegou ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Então, eles estavam, na sua concepção, aguardando que Deus mandasse. E nós sabemos que não precisa disso para se fazer a obra de Deus. Basta nós termos um coração voltado para a obra, para que nós possamos fazer a obra de Deus, pedindo graça a Ele. Isso nós precisamos da graça de Deus, para que possamos entrar com inteligência, com sabedoria, não é? Para que nós não venhamos a tropeçar. Mas a obra de Deus, ela precisa ser feita. A Bíblia diz que devemos trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem quando não se pode mais trabalhar. Então a importância de que nós precisamos ter esse cuidado em estar fazendo a obra de Deus em primeiro plano. A causa do descuido é do egoísmo do povo, estavam preocupados com suas casas, né, com seus afazeres. Aí vem o castigo. Já falamos, continuamos falando sempre, que Deus não é um Deus vingativo. Porém, as nossas ações fazem com que a justiça de Deus prevaleça. Então Deus é justo. Então, quando nós agimos de forma no desleixo, no descuido das coisas dele, ele vem e cobra. Pela sua justiça, ele cobra. Então a terra ficou seca e estéril. Então imagine aí um povo beirando 100, 120 mil pessoas, numa terra que não dava nada. Como é que seria? Então muitas das vezes Deus, ele proporciona alguns apertos na nossa vida para que nós entendamos que tudo depende dele. Nós somos dependentes dele. E enquanto nós obedecemos a ele, ele vem e nos abençoa. A partir do momento que nós nos desobedecemos, aí vamos colher os frutos amargos. E aí vem o arrependimento pelo descuido. Como nós já falamos também acerca disso, toda vez que o homem se arrepende,
dos seus pecados, dos seus delitos, Deus vem e torna a abençoar o povo. Deus vem e retira todo o mal e abençoa o povo. Então a importância do arrependimento é muito grande. Então toda vez que nós desobedecemos a Deus, devemos ter a visão de que há uma necessidade de um arrependimento verdadeiro, de forma que nós alcancemos a Deus e Deus venha a tornar-nos abençoar. Aí vem falando sobre a glória do segundo templo. A preocupação do povo naquela época era a seguinte: será que esse templo agora será tão belo quanto no templo de Salomão? Com sua riqueza, com seu ouro, sua prata. Então, a preocupação do povo era essa: que a segunda casa, que glória ela teria? Qual seria a aparência dessa segunda casa? Que eles tinham em autoestima o primeiro templo que foi destruído. E aí vem o encorajamento da parte de Deus para com o povo, para que o povo se voltasse para a obra, porque a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. Então a beleza, a magnitude do segundo templo seria maior do que o primeiro templo construído por Salomão. Então veja que Deus tem um cuidado, tem um zelo de fazer o que é melhor para a sua adoração. O sacrifício sem obediência não santifica. Então não adianta nós fazermos grandes coisas, grandes ofertas, grandes festas, se nós estamos desobedecendo a Deus. Não adianta nós pregarmos bem, falarmos bem, cantarmos bem, achando que o que nós fazemos bem agrada a Deus. Agrada a Deus quando Deus, Ele é o centro das nossas vidas, de forma que a nossa alma se alegra em louvar, em adorar e obedecer às suas leis. Então precisamos tomar esse cuidado de estar sempre obedecendo, sempre sacrificando ao Senhor com sabedoria, com integridade de espírito, para que nós alcancemos a Deus e o seu favor. A segurança e a perpetuação de Israel. Então, as perturbações, diz aqui, na página 96, as perturbações mundiais vindouras. Então, veja que o povo de Israel, nós já falamos sobre isso em algumas lições, que fala-se muito sobre o dia do Senhor. Então, o dia do Senhor, ele tem a sua realização num tempo oportuno, muito próximo, e no tempo vindouro, ou seja, nos nossos dias. Então, a preocupação de Israel era com a perpetuação do povo, sabendo que é o povo da promessa, visto que as nações poderosas poderiam exterminá-los, mas Deus promete que o povo não seria atingido de forma alguma e não o será. Nós sabemos que na Batalha do Armagedon, as nações, as confederações tentarão aniquilar o povo e neste momento o Senhor virá para dar livramento. Ou seja, promessa de rei não volta atrás. Então o que Deus promete para nós, desde que nós estejamos na sua vontade, desde que nós estejamos na obediência, certamente nós estamos guardados nele. Estamos guardados nele, certamente não há nada que possa nos roubar dele, né? A segurança da salvação. Então veja que as promessas de Deus, ela vem nos assegurando, porque Deus sempre prometeu que o povo estaria guardado.
Deus disse que não faltaria rei no trono de Davi. Então Deus sempre vem vindo, cumprindo as suas promessas. Mesmo com a falha do homem, muitas das vezes, Deus sempre vem vindo, cumprindo aquilo que Ele prometeu. Em nossos dias também, nós podemos vivenciar isso. Não é? O nosso adversário tem tentado roubar o que tem de mais precioso na nossa vida, que é a nossa comunhão com Ele. Porém, enquanto nós estivermos ligados na videira, nós estamos bem, estamos fortalecidos nele. Então, o Senhor, Ele nos garante isso, né? Que nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, né? Então, veja que é coisa linda quando nós temos essa convicção de que a promessa de Deus ela vai se cumprir na nossa vida, e dia após dia a gente vem enxergando isto. Então, o livro do profeta Ageu, ele tem essa preocupação com o povo, fazendo o povo se voltar para as coisas de Deus. Porque onde nós vivemos hoje, nesses dias, a preocupação consigo mesmo é muito grande. Não que nós não devamos ser assim. Devemos nos preocupar com a nossa saúde, com a vestimenta, o calçado, o alimento, enfim. Mas não podemos abandonar as coisas de Deus ou deixá-las para segundo plano. Quando o Senhor diz que nós devemos ter as coisas de Deus em primeiro plano e as demais coisas nos seriam acrescentadas, isso continua valendo. Isso continua valendo. Quando você se preocupa com as coisas de Deus, Deus, Ele trabalha por você, por sua causa. Então Ele vai colocando por terra os empecilhos, os embaraços, vai abençoando, vai prosperando a sua vida, porque Ele é fiel para isso. Então, nós, olhando para o livro de Ageu, nós aprendemos que nós devemos jamais colocar desculpas para estar trabalhando para o Senhor. Nós jamais devemos abandonar a sua obra para tratar de coisas que certamente não são cabíveis, não são mais interessantes, né? Então nós devemos ter essa preocupação para que as bênçãos de Deus ela recaia sobre nós de forma que nossa fé ela permaneça firme. A Bíblia diz que devemos ser firmes e constantes, sempre abundantes, sabendo que a nossa obra, o nosso trabalho não é vão no Senhor. Nada que nós fazemos para Deus é em vão. Cada vez que você ora, ou que você abençoa financeiramente, que você trabalhe fisicamente na obra de Deus, nada é em vão. Nada é em vão. Então, que nós possamos ter isso em mente, que a nossa preocupação deve ser com o reino, para que as demais coisas o Senhor venha colocar em ordem na nossa vida. Que Deus em Cristo permaneça conosco, abençoando a cada um de nós, em nome do Senhor Jesus.